Olá, com essa pandemia toda aí, nós vamos começar a fazer uns videozinhos aí para ajudar vocês durante esse período aí. Então, eu vou ficar com a aula de física e hoje eu quero começar uma aula de física falando dos principais pontos de mecânica, tá? De movimento, que é o primeiro, que é o início da física, do ensino médio. Então nós vamos fazer o quê? Vamos primeiro falar de ponto material. Ou corpo extenso. Ok? O que é um ponto material? O ponto material, ele é a descrição de um móvel. Esse móvel, para o ponto material, ele não teria uma dimensão específica. Um ponto material para mim poderia ser qualquer coisa. Poderia ser um ponto material vai até o Rio de Janeiro. Não precisaria ser um carro, um ônibus, um motoqueiro, um barco, um navio. É um ponto material. Suas dimensões não são identificadas e não vão atrapalhar o nosso movimento. Então, o ponto material, as dimensões não atrapalham o movimento. Não atrapalha o movimento. E o corpo extenso? Já o corpo extenso é o contrário do ponto material. O corpo extenso, a dimensão dele, o tamanho dele, vai influenciar no movimento. Então, sempre o corpo extenso eu vou estar dizendo o que ele é. Uma carreta de 20 metros. Um navio de 200 metros. Então, esse tamanho dele vai influenciar. Então, o corpo extenso, as dimensões do corpo extenso vão alterar o movimento. Ok? E aí a gente vai para um segundo ponto. Espaço ou posição. O espaço ou posição é justamente falar da onde um móvel ou um ponto material sai. Ele saiu do ponto A, percorreu o ponto B e chegou até um ponto C. Então lá, o meu carrinho, né, soltando fumacinha aqui, veio, né, desceu, subiu e fez todo esse movimento aqui. Esse movimento, passar de um ponto para o outro, a gente está dizendo que ele está passando em várias posições. Então, toda vez que eu falar de posições e de espaço, eu estou envolvendo distância, estou envolvendo as distâncias que ele percorreu. Então, o espaço e a posição está sendo envolvido a parte de distância, distanciamento entre cada ponto desse aqui. O espaço percorrido, eu poderia também dizer que seria a distância que ele percorreu. Ok? Um terceiro item seria, o mais importante para a gente, a velocidade. Velocidade média. Tá? Velocidade média. A gente já estudou velocidade média no primeiro ano, já estudou velocidade média lá no nono ano. Então a velocidade média nada mais é que o quê? A distância, o espaço percorrido pelo tempo gasto. É uma formulazinha de divisão, onde ΔS, que não tem nada a ver do delta, lá da equação do segundo grau, ele está dizendo que é uma variação de posição, né? Algo que tem fim, final, que seria a posição final, e a posição inicial.
O tempo, a mesma coisa. Eu tenho um tempo final e um tempo inicial. Ok? Então, nós temos dentro de velocidade, nós temos as unidades. Essas unidades, bem, a velocidade, ela pode ser medida em quilômetro por hora, que é a unidade mais usual que a gente conhece, né? E pode ser medido em metro por segundo, que é a unidade do Sistema Internacional de Unidades. Para a velocidade de 100 km por hora, a distância, a posição tem que estar em quilômetros. E o tempo tem que estar em horas. E aí eu tenho quilômetro por hora. Mas, se a velocidade estiver em metro por segundo, aí eu tenho que a distância, a posição, ela tem que estar sendo medida em metros. E ela também tem que estar sendo o tempo em segundos. Ok? Isso aí é importante. Eu não posso misturar isso aqui. Então, velocidade quilômetro por hora, distância quilômetro, tempo hora. Velocidade metro por segundo, distância em metro, tempo em segundos, ok? Tranquilo aí? Então vamos mais. Vamos seguir. Vamos seguir o nosso caminho. Então nós estamos aí. Nós estamos dentro disso aqui, a gente tem uma coisa muito importante. Às vezes é necessário transformar de quilômetro por hora para metro por segundo. E aí a gente divide por 3,6. Ou se a gente quiser transformar uma velocidade em metro por segundo para quilômetro por hora, aí a gente multiplica por 3,6. Ok? Guarda isso aqui, que isso é importante para a gente lembrar. Então vamos lá. Vamos para o 4. Dentro disso tudo aí da velocidade, nós temos o chamado movimento uniforme, também abreviado por MU. É o nosso movimento uniforme. O que diz que o movimento uniforme? Que a velocidade é constante. Velocidade é constante no movimento uniforme. Então, a gente precisa ficar ligado nisso aqui. Porque dentro de velocidade, dentro de movimento uniforme, a gente tem algo muito importante, que é a função horária do espaço. O que a função horária do espaço diz? Que S é igual a S0 mais V vezes T. Olha, S é igual a sorvete, ok? Então, a gente tem essa funçãozinha aí, ok? Então, dentro da função horária nós temos um exemplo de função, um exemplo comum, bobo de função horária. S é igual a 40 mais 20t. O que essa função quer dizer? Que o móvel, né, partiu. O móvel partiu daqui, né? Ele partiu. O que é o 40? O 40, ele nada mais é que a posição inicial. Olha, S0 tá aqui, ó, 0, para lembrar de início. Então ele é a posição inicial. Então ele está dizendo o quê? Pô, ele está dizendo que esse carro saiu da posição 40 e foi embora. Ele foi embora. Chegou aonde? Não sei.
chegou numa posição final. Eu não sei qual é a posição final. Onde está a posição final? Está aqui, ó. A posição final está aqui. Eu só vou descobrir se eu souber quanto tempo que ele andou aqui. Porque eu também não sei. Mas eu sei que ele estava com 20. 20 aqui é o quê? Olha o que é o depois do antes do T. 20 é o quê? Velocidade. Então eu estou dizendo que esse carro está andando aqui com uma velocidade de 20 metros por segundo. Nós estamos trabalhando aí no SI, no Sistema Internacional, onde a unidade aqui está em metros por segundo. Bem, se eu quisesse saber até onde ele andou, ele andou até onde aqui? Para eu saber até onde ele andou, eu precisaria, né, de descobrir quanto tempo que ele andou. Então vamos chutar um tempinho aí. Ele andou 10 segundos só. Esse T foram 10 segundos. Então, lá na minha relação 20 vezes T, ele agora está dizendo que esse T aqui foi de 10 segundos. Ele andou apenas 10 segundos. Então, se ele saiu daqui e chegou aqui, quanto tempo que ele levou em 10? Quanto tempo? Qual foi a distância que ele andou em 10 segundos? Vamos ver. 40, 20 vezes 10 segundos. Gente, primeiro multiplica, para depois somar. Então, vamos embora. S é 40 mais 200. Então, S é 240 metros. Então, quer dizer que ele saiu desse ponto 40, durante 10 segundos ele andou e chegou até o que ponto? 240 metros. Ok? Então, isso aí é a fórmula da função horária do espaço. A gente às vezes fala que ela é sorvete, para ninguém esquecer. S0VT, sorvete. Ok? Vamos aqui observar isso aqui. Observa aqui comigo. Para não esquecer. Função horária. S é a posição final. S0, a posição inicial. V, a velocidade. E T, o tempo. Ok? Então, a posição aqui. Eu vou botar um outro exemplinho aqui, ó. Vamos pensar que um carro saiu da posição 20 metros e chegou numa posição 500 metros. Sabe que a velocidade dele é de 40 metros por segundo. Beleza. Então, a pergunta seria, qual o tempo que o móvel levou para sair de 20 metros e chegar a 500 metros? Bem, se eu fosse montar isso numa fórmula, S0VT, eu teria o quê? S0 é 20, o V é 40. T. Só que ele me deu o quê? Ele me deu o tempo, a distância final. Então, dentro dessa brincadeira aqui, nós temos mais coisas aí para apresentar. Então, preste atenção. Então, vamos lá. Nós temos aí 500 é a posição final. E ele agora está me pedindo para saber o tempo
Então, ele quer saber esse tzinho. Ele me disse que 500 é o fim, 20 é o início, 40 é a velocidade. Vamos fazer uma continha simples aqui, uma equaçãozinha. Como se t fosse o x, vai ficar desse lado. E o que não tiver, a gente passa para o outro mudando o sinal. 20 veio para cá, era mais, veio para cá menos. 40t. 500 menos 20 deu 480. Divide por 40. Bem, posso fazer o quê? Dar uma melhorada, cortar um zero. E t é 48 dividido para 4. t é igual a 12 segundos. Então, em 12 segundos, esse cara andou 500 metros. Ok, gente? Vamos lá. Vamos continuar aí, agora só com os gráficos. Todo movimento, a gente tem que estudar um pouquinho de gráfico, infelizmente. Então, vamos estudar um gráfico aí do movimento. Do tempo pelo espaço. Então, espaço, distância. Esse gráfico é de quem? A velocidade não é de divisão da distância pelo tempo? Então, a velocidade é isso. Então, esse é gráfico da velocidade. Então, eu tenho distância, tempo. Distância, tempo. Dois tipos de movimento. Um movimento subindo, né? Que é o nosso movimento progressivo. E nós temos um movimento para baixo, que a gente diz que é um movimento retrógrado. Ok? Então, nós temos aí. O que está acontecendo? Nós temos esses dois tipos de gráfico. Agora, uma coisa aqui que a gente pode precisar muito, né? Que é uma observação. Vamos pensar em um gráfico assim. Se eu tiver um gráfico onde... Agora eu estou falando de um outro tipo de gráfico. Onde no eixo é a velocidade, no outro eixo é o tempo, eu posso calcular. Vamos lembrar uma coisa. Velocidade, ela é a distância dividida pelo tempo. Isso é uma forma. Se eu quisesse achar o tempo, perdão, a distância eu teria que fazer o quê? Bem, se eu quero esse cara aqui, eu faço v vezes esse. Então, a velocidade vezes o tempo é a distância. E se eu quisesse o tempo ele é dado como? Bem, se eu quiser o tempo, eu substituo, boto velocidade aqui, ó. Ó, a velocidade vai vir para cá, né? E aqui é a delta S. Então, na fórmula de velocidade, eu tenho três formulazinhas. Velocidade média é distância dividida pelo tempo. Se eu quiser a distância é a velocidade pelo tempo. Se eu quiser o tempo, é a distância dividida pela velocidade. Um macetezinho que às vezes a gente usa, que ajuda aí, e não ajuda só nisso, mas em outras partes do estudo da física aí, é fazer esse triângulozinho aqui que o pessoal gosta. Né? A gente bota na posição aí. Vamos fazer aqui. Se eu quero V, S dividido por T. Eu tapo V, ó, sobra S e T embaixo. Um em cima do outro, divisão. Se eu quero S, fica V ao lado do T. V um ao lado do outro, multiplicação. V vezes T. Se eu quero T, eu tapo T lá, o S dividido pelo V. E o que gera nesse gráfico? Eu não tenho velocidade, não tenho tempo. Velocidade vezes o tempo dá o quê? Distância. Então, a área da figura plana que aparece aqui é exatamente o valor dessa distância percorrida. Então, eu não preciso fazer a conta da velocidade. Basta eu achar a área. Eu descobri a área, eu descubro a distância percorrida. Beleza? Vamos lá. Outra observação. Essa aqui é a observação 1. Vou botar aqui bonitinho. E essa é a observação 2. Na observação 2, eu tenho outro gráfico aqui. Distância
variação da distância aqui e tempo. E tem uma reta. Aí eu queria saber a velocidade. Bem, eu vou dar uma diquinha aqui fácil. Vamos dizer que ele deu um ângulo aqui. Um ângulo alfa. Vamos lembrar lá da trigonometria da matemática, né? Aqui seria o quê? ΔS. E aqui seria o quê? Δt. Beleza? E o que diz isso aqui? Diz que aqui é cateto oposto ao ângulo. O ângulo olha para o oposto. Logo, aqui é cateto adjacente. Logo, aqui é hipotenusa. Ok? Esse cateto oposto é a mesma coisa que isso aqui, ó, distância. A variação da distância é o cateto oposto. O adjacente é quem? Variação do tempo. Então eu tenho cateto oposto e cateto adjacente. Que função trigonométrica é essa? Tangente. Tangente de quem? Do ângulo alfa, que é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Que nada mais é que ΔS dividido pelo ΔT. Então, o que é ΔS dividido por ΔT? Velocidade. Então, a tangente de alfa é igual ao quê? A velocidade média. Então, se eu tiver um ângulo aqui, que eu quiser saber a velocidade disso aí, dá dentro de um gráfico, e ele me dá um ângulo, se eu souber a tangente dele, eu descubro a velocidade média. Ok? Vamos lá, vamos falar de velocidade relativa. Esse seria o 7. É o 7. Então nós temos aí, temos dois móveis. Tem dois tipos de velocidade relativa. No exemplo 1 e no exemplo 2. No exemplo 1, eu tenho um móvel vindo um de encontro ao outro. Um de frente para o outro. Móvel A, móvel B. Vindo cada um com a sua velocidade. Um com a velocidade A, outro com a velocidade B e estão vindo. Já no exemplo 2, eu tenho um móvel um atrás do outro. Móvel A, móvel B. Tá um seguindo. Um está tentando correr mais do que o outro. Esses aqui estão indo um de frente para o outro. No primeiro caso, toda vez que eu tiver a velocidade relativa com dois móveis, a velocidade relativa do móvel A com a velocidade relativa do móvel B é a soma das velocidades. Ok? Então, a velocidade relativa dos dois móveis é a soma delas aí, tá? Dentro de módulos, ok? Grave isso aqui, que isso aqui é importante. Velocidade A mais velocidade B. Estão vindo um de frente para o outro, soma. Se um de frente para o outro soma, um indo, os dois um atrás do outro, tem que ser o contrário. Então, a velocidade relativa aqui é A menos B. Então, ó, tá aqui. Velocidade relativa. Um atrás do outro, diminui. Um de frente para o outro, soma. Coisas muito importantes aí.